Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde eu, Otávio, vou compartilhar com vocês as operações que eu faço em mini índice, mini dólar, também no mercado americano. É um espaço aqui pra gente bater um papo, trocar uma ideia, eu apresentar o meu racional, o meu operacional. Você que é trader, comenta aqui embaixo. Se você já conhece o canal, você já viu meus vídeos, te agradeço demais, já deixa seu like aí na confiança, se inscreve no canal se você inscreveu. E se você é novo aqui no canal, eu peço pra que você se inscreva e deixe o seu like somente se esse vídeo te agregar em alguma coisa. Se você gostou de uma coisa que eu falei, você se identificou com algum operacional, você quer tirar alguma dúvida, você achou interessante alguma coisa, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos traders, vamos trocar essa ideia. Eu preciso da sua ajuda para chegar em 1000 amigos comigo. Estamos aqui com o canal em início, mas em bastante ascensão. Agradeço demais todo mundo que já tá aqui com a gente. Já somos praticamente 60 inscritos. Hoje, dia 29 de setembro, 9h22 da manhã. Então, estamos aqui esperando para ver o que o mercado vai entregar pra gente de oportunidade. O índice já abriu num gap de alta e já esticando bastante, né? Então, do ponto que ele fechou sexta-feira para agora, já caminhou 1000 pontos. O dólar ele abriu num leve gap de baixa, já caminhou 22 pontos. Então, vamos esperar para ver o que o mercado apresenta pra gente de oportunidade. Depois eu atualizo vocês. Bom, pessoal, acabei não conseguindo gravar as operações, mas já encerrei o dia por aqui e vou trocar uma ideia com vocês. Então, a gente tá aqui com o gráfico do índice. Hoje o índice fez um comportamento muito estranho, eu não fiz nenhuma operação nele, tá? Hoje o preço abriu com um leve gap aqui de aproximadamente 300 pontos. E ele não deu respiro, tá, galera? Então a gente tá aqui no gráfico de 5 minutos e da abertura ele caminhou 45 minutos, né? Então caminhou aí 1.250 pontos até ter o primeiro candle de correção nos 5 minutos, tá? Então a gente vê que o primeiro candle de correção foi esse aqui, às 9h50, que entrou um pouquinho de volume, mas o MACD aqui ele tava mostrando que tinha muita força dos comprados. Então aqui baixando por 1 minuto, galera, olha que coisa interessante. Então quando abriu o mercado à vista aqui às 10 horas, o preço esticou 1%, tá? Ele esticou 1.500 pontos, entrou em leilão assim que abriu a vista, e ele voltou do leilão só às 10h09, tá? Então o preço ficou aí 8 minutos nesse leilão, e depois dessa barra, galera, sinceramente eu tirei meu time de campo, tá? Eu não tinha feito nenhuma operação, tava esperando ali a abertura do à vista, porque como ele tava vindo nessa crescente de esticar muito a barra, ele deixou só um único candle ignorado aqui, por volta das 9h25. Eu tava esperando que com o à vista, talvez ele pudesse deixar um padrão de reversão ou um padrão de venda pra nós, alguma volta em A ou alguma coisa do tipo. Não foi o que aconteceu, né? Então esse cenário aqui saiu totalmente do meu operacional. A partir desse momento, eu já decidi que eu não ia fazer nenhuma venda em índice, nenhuma compra, nenhuma venda em índice, não ia operar índice hoje. Então não fizemos nada, eu tô aqui com a conta da 07, tá? Encerramos aqui com R$0. Bom, pessoal, aqui no dólar, eu fiz 2 operações hoje, já adiantando pra vocês. A primeira tirou a gente no 0 e a segunda operação deu um leve gain pra nós, apenas da parcial. Mas eu vou destrinchar um pouco mais as operações aqui, beleza? Então, aqui estamos pelo gráfico de 5 minutos. Então, o preço abre num gap de baixa e ele vem testar a mínima do dia anterior. Essa linha vermelha que vocês estão vendo é a mínima do dia anterior e o preço já tenta agredir ela, tá? Assim que o preço abre, ele consegue romper a mínima anterior e ele fica trabalhando abaixo da mínima do dia anterior, usando ela como resistência, junto com a VWAP dos 5 minutos e junto com a VWAP do 2 minutos também, que também estava alinhado. Então, nesse momento, a gente tinha os preços trabalhando abaixo das médias, tanto no 5, quanto no 2, quanto no 15, tá? Se a gente vem aqui para o 15 minutos, o preço já estava tentando romper essa 200 do 15, tá? E quando a gente tem essa confluência aqui pelo 15, ele rompe, faz um pullback de pós-rompimento e acelera, a gente baixando no 5, falando da média, da mínima do dia anterior, junto com a VWAP do dia atual, o preço rompe, faz um pullback de pós-rompimento e acelera. Então, nesse momento, eu já estava de olho na venda da mínima do dia, tá? E quando a gente baixa para o 2 minutos, então aqui no 2 minutos, pessoal, o setupzinho da VWAP no 2 minutos, que é mais clean, eu gosto de usar bastante para direcionamento do preço, o preço rompe a VWAP junto com a mínima do dia anterior, faz um pullback tentando trabalhar embaixo dessa região, tenta romper e os vendidos já mostram que eles estão aqui bem fortes, bem presentes, tá? Por quê? Vocês conseguem ver o comportamento do preço aqui no 2 minutos, que o preço demora 35 minutos para caminhar 7 pontos para cima e em um candle ele caminha 8 pontos para baixo. Nesse momento a gente fez uma venda, então eu fiz uma venda aqui de 10 contratos, fiz a projeção dos alvos, tá? Então o que eu fiz de projeção de alvo, tá, pessoal? Eu peguei aqui a projeção desse topo com esse fundo e a minha ideia era conduzir a operação até o final, até o último alvo, né? Até esse quarto alvo, que teria pago para nós aqui um total de 17 pontos e meio, 17 pontos, tá? Daria para ter conduzido dessa forma? Sim. O que aconteceu? Eu me propus a fazer o seguinte: assim que o preço caminhou 7, 8, 9, 10 pontos a favor, ou seja, ele já pagou mais do que o meu risco, eu não fiz parcial, porque a minha ideia era sair final no último alvo, só que eu coloquei a minha proteção, meu stop loss, no 0. O preço volta,
tira a gente aqui no zero, faz um novo pullback e acelera novamente. Nessa nova aceleração, eu pego mais uma venda. Então, fizemos uma venda aqui de 10 contratos, com stop aqui de 8 pontos. Só que nesse momento, pessoal, ao invés de trabalhar com a projeção desse alvo, porque da onde eu entrei para o último alvo, eu teria apenas 12 pontos. E eu tô com um stop de 8. Eu não gosto de trabalhar com essa relação de risco-retorno, tá? Eu gosto de trabalhar com pelo menos 1,5, 2 ou até 3. Por isso que eu faço menos operações. Geralmente eu vou ter ali um bom movimento no dia, que se eu perder a entrada, dificilmente eu vou conseguir pegar um payoff que eu gosto de trabalhar em cima, beleza? Então, dessa forma, eu tirei essa projeção daqui. Eu vou deixar essa projeção marcada, pessoal, só pra gente vai falar dela ainda. E eu projetei este topo com este fundo. Só vou deixar marcado aqui com as linhas pretas. As linhas pretas não, as linhas contínuas, né? Então a gente tem a projeção dos nossos alvos menores, né? Deixa eu só tirar a setinha. A projeção dos nossos alvos menores. E a gente tem a projeção dos nossos alvos maiores, tá? Esse nosso segundo trade, eu fiz uma parcial com 10 pontos, ou 9 pontos, algo do tipo. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Deu 9,5 pontos. Eu fiz uma parcial de 3 contratos, saí aqui com 3 contratos e tentei conduzir o restante até o final, tá? Protegi minha operação no zero e deixei rolar. O que acontece, galera? Se a gente tira um pouco do zoom, eu tinha um outro fundo importante nessa região, tá? Essa regiãozinha aqui era um fundo importante juntamente com essa região. Eu desconsiderei essa região, tá? Essa região aqui, pessoal, eu desconsiderei, eu não considerei isso daqui como uma saída total, mas essa região eu estava sim considerando. Só que eu considerei essa região como uma região de possível ponto de parada. Possível, né? Se é possível, ele tem a possibilidade de avançar, certo? Quando a gente vai para os 60 minutos, eu vou só jogar para o meu outro gráfico com as médias. Vou tirar aqui esses nossos alvos. Então, nos 60 minutos, pessoal, ele tinha bastante força, tá? Então aqui a gente estava vendo uma grande... Então aqui a gente estava vendo uma grande aceleração, que o preço volta depois para fazer um possível pullback, para acelerar novamente. Só que aqui, pessoal, eu deveria já ter encerrado antes, botado dinheiro no bolso e acabou, tá? Por quê? Só explicando um pouco para vocês. A primeira operação, tudo bem, né? A gente estava ali com uma operação que pagou o nosso risco, eu acabei protegendo um pouco antes. Então, como erros de operações, né? Essa nossa primeira operação, se eu não tivesse protegido inicialmente, teria pago o último alvo, 17 pontos, tranquilamente, mas o meu operacional estava definido para funcionar dessa forma hoje, tá? E essa segunda operação que a gente fez, caso a gente tivesse saído inteiro, né, com a nossa posição integral, quando chegamos nessa região dos 308, 307, 309, vocês conseguem ver que o preço parou aqui nessa região. Então, se eu traço uma linha aqui, a gente consegue ver que o preço chegou exatamente nessa região, e do nosso ponto de compra e do nosso ponto de entrada inicial, o preço caminhou 20 pontos, e do nosso segundo ponto de entrada, o preço caminhou 15 pontos. Então, fico feliz hoje porque eu segui o meu operacional, eu fiz o que eu me predispus a fazer, o que eu me comprometi a fazer comigo mesmo, foi feito, segui o que deveria ser feito. Controlei a emoção de não entrar em trades que não ficar caçando trades, então não ter feito nenhum trade no índice, mesmo tendo alguns gatilhos ali, mostra pra mim um pouco mais de maturidade na questão da emoção. Eu já percebi que nas últimas 3 segundas-feiras foram negativas e difíceis pra mim, então tô quebrando esse ciclo, dei uma estudada legal nesse final de semana e vamos seguir tranquilamente. Fica de aprendizado o que, né, pessoal? Fundos importantes anteriores e fundos muito relevantes, principalmente falando de dólar, mas o índice eu sei que ele tem a mesma coisa e a única diferença é que ele volta mais rápido que o dólar, né? Mas saídas integrais nos fundos e topos anteriores é importante, principalmente aqui no dólar, a gente já estava chegando a 15, 16, 18 pontos da nossa segunda entrada, então daria sim para ter saído integral. Esse nosso resultado poderia ter sido bem superior, mas ainda assim, fico feliz, tá tudo certo, segunda-feira começando excelente. Essa semana eu vou dar um foco maior na conta da mesa da 07, então como vocês sabem, eu tô participando da avaliação da mesa da 07, tenho a nossa conta Master, vamos atualizar nossa planilha agora. Então hoje o nosso relatório de performance fecha aqui com R$ 311,20 positivo. Fizemos apenas 2 operações, sendo elas as duas com 10 contratos no dólar. A primeira a gente tirou no zero, ali com meio ponto, e a segunda a gente fez uma parcial com 3 contratos, e depois saímos ali no zero também com meio ponto para conseguir pagar os custos da operação. Então encerramos aqui hoje com R$ 311,20. Vamos colocar aqui na nossa planilha. Hoje é dia 29. Então aqui não operamos, que é sábado e domingo. 29, fechando com R$ 311,20. Então estamos positivo aqui na mesa, R$ 960. Vamos ver aqui no mensal se a gente está igual.
R$960,44. E é isso, galera. Essa semana eu vou dar um foco maior aqui na minha conta da mesa proprietária. Não vou operar a minha conta real. E a ideia é ir aumentando os lotes e o capital aos poucos nessa mesa proprietária para conseguir passar no maior tempo possível, mas sem me alavancar demais, sem querer agredir o meu gerenciamento de risco ou sem querer tomar algum drawdown muito forte. Essa é a ideia. Então hoje daríamos para ter saído positivo, sendo bem realista, algo em torno de R$2.000 a R$2.500. Faz parte, acontece, a condução do trade, a saída do trade é tão importante quanto a entrada. E isso serve pra ensinar mais a gente aprender mais com os nossos erros e faz parte, tá tudo bem. E você, como é que foi a sua segunda-feira? Como está sendo, se você ainda estiver operando? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente trocar uma ideia. E se você ficou comigo até agora, te agradeço demais. Peço pra você se inscrever, deixar seu like aqui no vídeo, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo trader, deixa aqui umas ideias do que você quer ver nos vídeos, se você quer que eu explique alguma coisa, um operacional, um vídeo mais técnico, falando um pouco de médias, esse tipo de coisa. Deixa aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Beleza? Valeu, galera. Um abraço, bora pro game, tamo junto.